Glória a Deus. Irmãos, nós estávamos em uma reunião com os líderes da igreja e a Lawrence comentou, né? Sora, o próximo mês é Dia Internacional da Família. Acho que seria importante a gente enfatizar esse dia, né? De alguma forma, com uma ministração, com um momento em família. Falou sobre a importância da família, então, para quem não sabe, né? Hoje é o Dia Internacional da Família. É claro que nós devemos ter essa importância, enfatizar a família todos os dias. Mas por que não tirarmos um dia para nós refletirmos sobre isso? Para refletirmos sobre a família. E quando a Ló falou isso, eu falei, nossa, muito legal. Acho isso muito importante, acho isso muito interessante. Que desde pequena eu venho de uma igreja que tinha muito essa questão da família. Inclusive hoje eu lembrei um louvor que cantava-se nos cultos de domingo, que era o culto da família. E aí os irmãos se abraçavam. Se tinha um meio estranho com o outro, ali já resolvia. Sabe aquela coisa de família, de sentar na mesa e de resolver? Então eu lembro que o culto de domingo era assim. Aí cantava aquele louvor que no final a gente vai cantar aqui. Quem conhece aquele? Recebi um novo coração do Pai. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. É isso aí, irmãos. Quando cantava essa parte, os irmãos faziam assim, sem qualquer falsidade, viu? Mas é assim, irmãos. Família é assim. Mas a gente vai crescendo em Deus e vai sendo moldado. E eu falei para ela, ó, muito legal, né, a gente falar sobre isso, a gente abordar esse assunto. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre o tema, gente, e a Bíblia tem tanta coisa. Ela é toda baseada na família. Desde o início, até o começo da Bíblia, até o final da Bíblia, nós vamos ver famílias, nós vamos ver histórias de famílias. E eu gostaria de começar aqui falando sobre, não tem como não falar, né? Do pai Abraão, né? Pai de multidões, pai de nações. E aqui no verso Gênesis 12, a partir do verso 1, Deus chama Abraão e faz promessas. Ora, disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, se nós formos olhar ali na palavra, Abraão foi um homem escolhido para ser pai de nações, para ser pai de multidões. E pela fé, nós somos adotados nisso por meio de Jesus. E somos também dessa descendência. Nós viemos dessa descendência. E aqui o Senhor está dizendo para Abraão o seguinte: sai do meio da sua parentela, vai para outro lugar, que eu vou te abençoar. E você será pai de multidões. E a tua família e todos aqueles que saírem da tua família, ou seja, todas as famílias da terra, serão bem-aventuradas. E nós fazemos parte dessa promessa, irmãos. As nossas famílias fazem parte dessa promessa. Aleluia. O Senhor fez essa promessa, não só Abraão, a família de Abraão. Todos nós que somos descendência fazemos parte dessa promessa. Então o que o Senhor tem para as famílias serão benditas. Sabe o que é benditas? Serão alegres, serão plenamente satisfeitas, serão restauradas, serão felizes, serão amáveis, serão tudo aquilo que o Senhor projetou para que as nossas famílias sejam. Pastora, mas não é o que nós temos visto nos dias de hoje. O que aconteceu com essa promessa?
o que tem acontecido com as famílias, o que tem acontecido, pastora, com essa promessa. Porque o que nós vemos hoje em dia não são famílias bem-aventuradas muitas vezes, são famílias, como eu já ministrei aqui, disfuncionais, famílias destruídas. E aí quando a gente olha isso, o que acontece? Por muitas vezes eu pensei assim, eu falei, não, Dia das Mães, Dia dos Pais, na escola, eu não concordo muito, porque é difícil para aquela criança, né, que talvez não tenha isso. Dia da família, esse momento, talvez tenha alguém ali, né, que se sinta deslocado, e o mundo está deixando de enfatizar e de valorizar esses momentos com o nome de empatia pelo outro, querido. A empatia com o outro é dizer: Deus faz um solitário habitar em família. Aleluia! O papel da igreja é fazer com que essas pessoas se sintam acolhidas. Então nós não podemos deixar de falar sobre família, nós não podemos deixar de enfatizar a importância do pai, a importância da mãe, a importância da família. O inimigo tem tentado calar a igreja. A gente não pode falar mais sobre nada. Você não pode falar sobre nada. Teve um dia que eu estava com uma pessoa e eu estava falando sobre família. Não, mas família, qualquer família tem, né? Vamos respeitar. Mas não me prive de falar sobre a família que o Senhor projetou. Nós precisamos sim, irmãos, respeitar o nosso próximo, das suas escolhas. Só que nós não podemos nos calar diante disso. E o que nós temos feito é nos calar, achando que vamos ferir irmãos. Tenha cuidado. Peça para o Espírito Santo te dar sabedoria, colocar palavras na tua boca, para que você respeite o outro, mas que nós não deixemos de falar daquilo que o Senhor nos deixou, que é a importância da família. Nós não podemos hoje mais dizer, pastor, ai, minha família, meu marido, minha filha. Não posso mais falar sobre isso. Parece que o que era normal ficou anormal. E a gente não pode falar desses assuntos. Querido, não deixe o inimigo nos calar. A igreja precisa ter voz nessa geração. E não é uma voz religiosa, não é uma voz justiceira, não é uma voz que recrimina, mas é uma voz que se posiciona de acordo com a palavra de Deus, mas respeitando o próximo. É uma voz que respeita os princípios da palavra de Deus, mas ainda assim não deixa de amar o próximo, não deixa de acolher, não deixa de estender as mãos. Por muito tempo a igreja não se calou, mas também não respeitou, e hoje nós estamos nos calando em nome de um respeito. Nós precisamos encontrar este equilíbrio entre respeitarmos o nosso próximo, mas não nos calarmos diante das situações que se apresentam diante de nós. Quantas vezes eu me calei diante de situações como essa? Me senti coagida a não falar sobre a família que tenho, sobre a alegria de ser uma esposa. Eu lembro de uma situação numa escola, a Marley vai lembrar, que eu comentei algo assim com colegas. Eu falei assim, eu tenho uma alegria de levar uma toalha para o meu esposo no banheiro. Eu não sei, eu já devo ter isso aqui. Lá em casa é assim, ninguém leva a toalha para o banheiro. E não é uma briga, sabe, pastor? Quando a Bia grita, mãe, toalha, é como se eu pudesse servir ela. Nem sempre foi assim, tá, irmãos? Mas a gente foi desenvolvendo isso, foi ficando uma coisa. No começo, mas nunca pega essa toalha. Mas depois nós fomos vendo que era uma oportunidade de servir ao outro. E aí o meu esposo às vezes está lá, esqueci a toalha. E aí a Bia vai lá, vai, toalha. Sabe? E eu comentei isso. E ela falou assim, ué, seu marido não tem braço, que ele não pode pegar uma toalha? Porque hoje, esse tipo de mulher começou. Aí eu falei, ai Senhor, não vai prestar esse negócio que eu vou precisar me posicionar. Porque por muito tempo a gente se calou.
Mas nós precisamos nos posicionar como igreja. Nós precisamos defender o princípio da família. Nós precisamos defender. E eu disse para ela: pois eu tenho prazer em fazer isso. Eu tenho prazer em colocar comida no prato do meu esposo. Ele não gosta. Não é dele, ele não gosta de colocar comida no prato para ele. Mas se ele precisar, se ele quiser que eu coloque, eu tenho prazer em fazer isso. Sabe por quê? Porque ele também me serve. Porque é um companheirismo. Então, dentro de um relacionamento, eu sei que ele tem braço, eu sei que ele pode pegar, mas é uma forma de afeto, é uma forma de carinho, é uma forma de demonstrar para ele: olha, eu estou aqui. Sabe? É uma forma de eu me doar para o meu esposo se doar a mim, a minha filha. Sabe? Não é porque eu sou obrigada, não é porque, claro, ele pode fazer, mas por que não? Só que aí quando o mundo diz isso, a gente fala assim, aí a gente veste um feminismo assim, né? E a gente fala: ah, é verdade. Imagina, folgado, eu tenho que levar, que não sei o que lá. Mas é claro, irmãos, é uma via de mão dupla, tá? Se você quer que a sua esposa seja essa esposa que leva a toalha no banheiro, né, que coloca a comidinha no seu prato, seja o esposo que acorda cedo, faz um café, serve a esposa, que chega mais cedo, dá banho nas crianças. Quando ela chegar, o negócio já está mais tranquilo. Se a gente quer isso para nós, seja essa pessoa. Só que aí quando o mundo fala pra gente disso, a gente às vezes concorda, pastor. Porque a gente tem medo de ser o diferente, tem medo de ser julgado. E por conta disso a gente está deixando de falar dos princípios da família, do que Deus escolheu para mim e para você como família. Quando o Senhor projetou o ser humano, Ele já pensou na família. Ele criou Adão, Ele olhou Adão. Adão olhava todos os animais com seus pares e ele se sentia só. E o Senhor falou: não, eu vou arrumar uma para você também, você não vai ficar sozinho. E aí Ele colocou a mulher à frente, atrás, ao lado. Aleluia! Glória a Deus. Ao lado. Eu estava estudando, né? E o pastor falando: mulher à frente do homem é Jezabel, atrás é a muçulmana, que ele falou. Mulher ao lado. O Senhor tirou justamente do lado. E aí o Senhor formou a família. E todas as famílias que foram ali sendo desenvolvidas foram sendo atacadas pelo inimigo. Então o projeto principal do Senhor é a... E o projeto principal do inimigo de destruição é a família. Tudo nasce na família. Todas as bênçãos vêm para a família. Ah, eu honrei a Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus vai me abençoar. Bia e o pastor que busque pela bênção deles. Não. O Senhor, quando Ele prega a bênção, Ele prega para a família. Isso é bíblico. Olhamos para Noé. O Senhor criou as famílias e o inimigo foi corrompendo tudo aquilo. Mas o Senhor olhou para a terra e achou um homem justo. A Bíblia não diz que a família dele era. A Bíblia diz que Noé era. Mas a família gozou do benefício de Deus para com Noé. Quando o Senhor disse: você vai construir a arca, vai entrar os animais em você, sua família não me honrou, não fez nada, vão ficar aí não. Talvez eles não tivessem exatamente do jeito que o Senhor queria, assim como Noé estava, mas era família. Você entende que você não usufrui das bênçãos do Senhor sozinho? Se dentro do teu lar o teu esposo é justo e é fiel, seja justo e fiel também, mulher. Mas se porventura você ainda não estiver no mesmo patamar ali de obediência ao Senhor, se a bênção vir, não vai vir só sobre ele, a bênção vem sobre a família. Então Deus prioriza, Deus pensa sobre família. Deus instituiu um princípio para a família que hoje está corrompido, que hoje está destruído. Mas vamos voltar lá para o que o Senhor espera da família. Hoje eu quero passar aqui para vocês sobre isso. O
que o Senhor pensou para a família. Sabe o que acontece conosco, irmãos? É que nós não sabemos qual é o nosso papel dentro da família. A mulher não sabe qual é o papel dela, o homem não sabe qual é o papel dele, e aí a família vai ficando desestruturada. A família vai vivendo situações cada vez piores, a gente vai se degradando, sabe por quê? Porque nós viemos de famílias disfuncionais. Talvez você veio de um lar não cristão, e você não teve essa base, você não teve esse ensinamento de princípio de família. Talvez você veio de um lar cristão, mas os seus pais não vieram, não aprenderam isso, e de alguma forma esse princípio da família foi corrompido dentro do lar. E nós estamos gerações em gerações, cada vez mais perdendo valores, perdendo preceitos, perdendo princípios da família. Porque isso é uma ação de Satanás, irmãos. Isso é o que o inimigo planeja. Então, de geração em geração, nós vamos vendo a perda dos valores. Hoje eu olho para os meus alunos e eu falo: meu Deus, o que está acontecendo no mundo, Pai? Essas crianças parecem que não têm família. E você vai olhando assim cada vez mais. Irmãos, nós como igreja precisamos nos posicionar como família. Nós precisamos deixar uma geração. Se é até lá o Senhor não nos buscar, mas nós precisamos deixar uma geração de famílias saudáveis, de famílias saradas. Essa é a nossa responsabilidade. Nós precisamos quebrar esse ciclo maligno de destruição das famílias. Nós olhamos casamento hoje. Esses dias eu escutei um meme, falou assim: ai, é sempre uma pressão. As pessoas perguntam: e aí, tá solteira? Quando vai casar? Aí começa: não, tá solteira? Quando vai namorar? Aí começa a namorar: e aí, quando vai noivar? Aí fica noiva: e aí, quando vai casar? Aí casa, aí quando casa: e aí, quando vai ter o primeiro filho? Aí quando tem o primeiro filho: e aí, quando vai ter o segundo filho? Aí quando tem o segundo filho, aí pergunta: e aí, quando vai separar? Eu fiquei chocada, porque é uma piada, mas faz parte, infelizmente, da realidade de hoje. As famílias vão sendo formadas, vão sendo, nascem filhos, e nasce o segundo filho, porque mais ou menos é a média aí da população, tem 2 filhos. Claro que o Senhor abençoa com mais. Laís? Ô glória! Ô glória, Natália! Ô glória, Thalita! Mas vamos dizer aí mais ou menos o padrão. Então ele disse algo, as pessoas riram. Sabe por que riram? Porque algo faz parte do cotidiano. Eu falei: Deus, olha como está. Quando se separa, as pessoas já se casam esperando se separar, porque não conseguem lidar com as diferenças. Por quê? Porque não vive o princípio de família que o Senhor escolheu. Eu queria pedir para... Cadê eu? Colocar ali para mim. Ela deixou? Não? Essa diagrama, pirâmide, não sei. Aqui vai falar sobre o princípio da família. A função do pai, a função da mãe e a função do casal. Isso daqui, irmãos, é de acordo com a palavra de Deus. É de acordo com o que o Senhor instituiu para que fôssemos. Eu gostaria que você se atentasse muito a tudo que vai ser ensinado aqui. Porque se você não vive essa oportunidade de você viver... Pastora, mas é inviável eu viver isso hoje, porque eu vivo um modelo de família aí que não tem essa estrutura. Não se preocupe. Você vai ser acolhido nessa ministração. Ao final vai ter solução para você também. Amém? Mas você que ainda vai formar a sua família, Você vai ver muitas coisas aí lá da sua família, Da família que você saiu para constituir a sua família. O porquê existem problemas hoje dentro da sua família. São marcas lá da sua fase de criança, enfim. Então, dentro da estrutura familiar, nós temos o pai, nós temos a mãe e talvez os filhos, Ou quem não tem filho já vai aprendendo aí a como compor aí essa família, como se comportar. Então, o pai ali, ele está ali no topo. Por quê? O pai, ele é a noção de missão. Ele dá direção, limites e proteção. Amém? Eu fiz algumas anotações aqui. Lá em Deuteronômio 1, verso 31, diz assim. Não precisa pôr não.
como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andaste até chegares a este lugar. Então você vê que o Senhor faz a comparação de como Ele guiou, como Ele deu direção ao povo que estava no deserto, como Ele guiou esse povo até a terra prometida. Ele faz a comparação como um pai ou como um homem guia o teu filho. Então, biblicamente falando, a função do pai é dar direção. Igreja, aqui ó, amém? A função do pai é dar direção. A função do pai é dar direção. A função do pai é noção de missão. Agora eu te pergunto, o que acontece numa casa onde o pai não sabe qual é a missão? Como eu vou dar a direção se eu não sei a missão? Homens, primeiro nós vamos começar com os homens, mulheres já a gente vai chegar com vocês. Aleluia. E nós, né? Glória a Deus. Homens, a noção de missão está sobre a sua vida. Lá depois a mulher é submissão. Não existe submissão se não existe uma missão. Aleluia. Submissão é estar sobre uma missão, é viabilizar que essa missão se cumpra. Agora, se não existe missão, o lar já está desestruturado, porque ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o que está fazendo, ninguém sabe que direção tomar. A função do pai dentro da família é dar direção. Como filhos, nós deveríamos receber, o pai comunica ao filho, ou deveria comunicar, esse senso de direção. Ele precisa dar palavras de afirmação, para o filho saber para onde vai, para ele conhecer, para ele entender a sua identidade, para ele saber quem ele é, para ele saber aonde ele pode chegar. Você imagina um pai que está ali com o teu filho, direcionando, ele vai instruindo. Filho, olha, ele vai vendo quais são as habilidades, quais são as aptidões do filho. Não é o que você quer, não é o que você sonhou para você, é o que Deus sonhou para o teu filho. Aleluia. E você precisa ser a direção para ele. Mas muitas vezes os pais fazem o quê? A direção para a vida do meu filho é aquilo que eu sonhei, mas fui frustrado. Então é isso que eu quero para a vida do meu filho. Eu vou dar essa direção, para que ele seja aquilo que eu não consegui ser. E aí você frustra o teu filho. Porque a promessa de Deus é que nós vivamos aquilo que Ele nos projetou para ser. Quando o Senhor nos criou como seres humanos, quando o Senhor te projetou, Ele disse: Maria, eu tenho isso para a tua vida. É claro que nós temos direito de escolha, livre-arbítrio. Vai quebrar a cara um pouquinho? Vai. Mas nós temos o direito de escolha. Mas o Senhor nos criou com uma função. O Senhor colocou dons, talentos, habilidades, essência, temperamento, características necessárias para executar coisas, para ser aquilo que Ele projetou que nós fôssemos. E a função do pai dentro da família é prover isso. Tem uma outra imagem, passa para mim, que tem lá o princípio do pai. Irmão, isso aqui é um slide da minha aula, então tem que meio cortadinho, mas não tem problema. Então, direção. O princípio do pai, noção de missão e liderança. Essa noção de missão e liderança produz um relacionamento apropriado com a paternidade divina. Quem lembra daquela ministração sobre paternidade que eu fiz aqui na igreja, que eu ministrei? Você lembra que eu falei que a forma como nós nos relacionamos com Deus tem muito a ver com a forma que nós nos relacionamos com o nosso pai terreno? Então o pai é o modelo de pai que deveria ser perfeito como o Senhor. Mas infelizmente somos seres humanos, isso se corrompe. Mas nós precisamos, homens, você precisa buscar esse padrão de excelência como pai para a tua família. Os seus filhos precisam viver a próxima geração sendo pais que dão exemplo do que é Deus. Você entende que você é representante? Nós olhamos para Deus e dizemos: Deus é o meu pai. Mas eu olho para o meu pai terreno e eu não vejo as características do Senhor. Então você entende a importância que você tem dentro da tua família. Isso não é só como pai, não, é como esposo também. Você entende
você precisa dar o senso de identidade e propósito para a tua casa, para a tua família. A tua família precisa saber para onde ela está indo. A tua família precisa saber que existe um propósito. Você está vindo para a casa do Senhor. Não é vir por vir. Se nós não damos propósito à nossa família, nós não, vocês homens, vou pegar isso para mim não, porque isso é de vocês. Homem, se você não dá noção de propósito para a tua família, a tua família está assim, ó, perdida. Aí sabe o que acontece? Muitas vezes o filho toma a direção, mas não é dele. Muitas vezes a mulher toma a direção, gente, porque mulher entra no carro que não tem ninguém na direção. Quem é louco de ficar num carro que está sem direção, ficar sentadinho e falar: eu te apoio, vamos lá. Eu não sei para onde está indo, mas vamos embora. Não? Qual que é a primeira reação? Tomar o controle. Não estou justificando as mulheres não, mas homem que não tem sacerdócio dentro do teu lar, homem que não dá missão à tua família, muitas vezes a mulher precisa assumir esse papel, só que ela fica toda destruída, porque essa não é a função dela dentro da família. Por isso que hoje, irmãos, se nós formos ver aí uma estatística, o que existe de mulheres que são mães solos, que os pais abandonaram os filhos, que foram embora, e elas precisaram assumir essa responsabilidade. Que se nós formos ver o princípio da família, não foi o que Deus havia escolhido. Por quê? Porque tem um monte de homem frouxo. Desculpa, irmãos, usar esse termo, mas é o que está acontecendo. Existe um monte de homem que não quer assumir responsabilidade do lar, que não quer ser responsável, que não quer chamar para o peito e falar: eu resolvo. Gente, o meu marido resolve o problema que é da minha família, minha parentela. Quando dá BO lá em alguma coisa, eu fico em casa chorando. Agora não, irmãos, eu melhorei. Olha, pastor, eu melhorei. Glória a Deus, Senhor. Pensa numa mulherzinha frágil. Amor, pelo amor de Deus, pode deixar que eu resolvo. Podia virar e falar assim: sua família. Sabe que algum dia você disse para a tua mulher: se vira, é tua família, resolve, o B.O. é seu. Não, o B.O. é seu. Você é o homem da casa. Você é a segurança. Você é a estabilidade emocional da sua casa. Se a tua casa está emocionalmente abalada, tome as rédeas. É porque alguém está assumindo um papel que não é dela. É tão ensinado aqui nessa igreja sobre sacerdócio. Homens, vocês precisam assumir este lugar de controle, de autoridade. Não é autoritarismo, é autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo. Não é chegar e mandar. Não existe liderança sem organização. Não existe organização sem liderança. A mulher, ela é a gestora, é aquela que viabiliza a missão. Mas como ela vai viabilizar, pastor? Se não tem uma missão, aí ela vai no papel de desenvolver uma missão, e aí fica tudo bagunçado. Então o papel do homem dentro da família não é só pro filho, é dar a direção, é o senso de identidade e propósito. A sua família precisa saber para onde você está indo, o que você está fazendo. Você precisa compartilhar. Homens, parem de tomar decisões sem consultar a esposa. Não é porque é para a esposa falar: ai, vai fazer ou não vai fazer, mas ela, para ser submissa, para estar gerindo, para estar organizando essa missão, ela precisa saber o que está acontecendo. Se o nosso papel é ser ajudadora, é ser auxiliadora, como eu vou auxiliar uma missão que eu não conheço? Qual é o propósito? Quais são os passos? O que eu preciso fazer? Então, vocês precisam entender isso. A função do homem: dar limites, tanto aos filhos quanto à esposa. Eu lembro, irmãos, um dia, logo no começo de casada, pensa numa mulherzinha que queria mandar. Nossa, Jesus! Eu vim de uma família que a minha avó já era que tomava conta da fazenda, porque meu avô era alcoólatra. Então, por muito tempo, os filhos ficaram ali. Ele não tinha a direção da família, ele não tinha o propósito.
A família não sabia para onde ir. A minha avó precisou o quê? Pegar o volante, tomar a direção. E a minha avó começou a administrar a fazenda. Então eu vi, não que a minha mãe seja mandona, tá, irmãos? Porque ela se converteu, né? Vocês entenderam? Mas eu vim de uma família assim. A Thalita é da mesma família, ela sabe. De mulheres fortes. Mulher que sai para trabalhar, mulher que resolve o BO, mulher que está ali, é pau para toda obra, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. Por quê? Vem da nossa raiz. A nossa avó precisou ser essa pessoa, porque infelizmente estava numa família disfuncional, um esposo que não entendia qual era o seu papel dentro do lar. E aí o que aconteceu? Ela precisou tomar as rédeas. Então nós viemos disso. Então no começo do casamento eu passei muito por isso. Até que um dia o meu esposo me deu limite. Um dia eu estava infernizando tanta cabeça dele, irmãos. Tanto. Eu lavando louça, ele jantando e eu falando. E eu falo pouco, né? Vocês sabem. Fica sabão de boca. Infernizando o homem. Infernizando. Sei que esse homem deu um grito. Não estou falando aqui que você ser agressivo com a sua esposa, não, tá, irmãos? Em nome de Jesus, entenda bem. Não seja tolo. Preste atenção. Ele não bateu em mim. Ele vem, tapa na mesa, que o prato levantou, a comida voou e falou: chega. Ou você me respeita dentro dessa casa como homem, ou você me respeita. Eu fiz assim. Olhei para ele, virei as costas, continuei lavando minha loucinha quietinha. Nunca mais eu gritei com ele. Não, gritei, mas eu melhorei. Mas nunca mais eu desrespeitei ele da maneira que eu estava o desrespeitando. Porque ele colocou limite. Ele disse: até aqui você veio, mas chega. Eu sou o homem dessa casa, você precisa me respeitar como homem. Essa decisão eu vou tomar. E vai ser assim, 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 assim. Tá dentro? Claro, tô dentro. Mas naquele momento, sabe o que eu senti? Segurança. Quando o filho, gente, criança, isso o pai também, tanto como esposo como o pai. Quando você dá limite, teu filho está ali. Quando você dá limite para ele, ele se sente seguro. Porque ele sabe que tem alguém que vai botar ele no eixo de novo. Alguém vai colocar ele dentro do teu papel novamente. Essa é a função do homem. Mas o homem vai deixando. Vai deixando. Vai deixando. Vai deixando. Vai deixando. Aí depois que alguém te chama de banana, não gosta. Então seja um homem que dá estabilidade emocional para a tua família, que dá direção, que dá limites e que dá segurança. Os teus filhos, a tua esposa precisa se sentir seguro. Eles precisam olhar e falar assim: pode tudo acontecer, financeiramente, emocionalmente, mas eu tenho um lugar de segurança. O meu pai vai me entender, o meu esposo vai me acolher. Quando eu precisar chorar, quando eu precisar desabafar, porque o meu dia foi difícil, eu vou encontrar isso no meu esposo. Eu vou chegar no meu lar e vou falar: meu dia foi péssimo. E o meu esposo vai me acolher, vai me direcionar, vai me dizer: olha, sabe por que aconteceu isso? Porque você errou aqui e aqui. Por que você não faz isso desse jeito? Eu estava com um problema no trabalho e sempre reclamando do trabalho, reclamando. E todos os dias eu chegava para o meu esposo e dizia para ele: eu não estou aguentando aquela escola. Nossa, é muito perturbada, é muita criança com dificuldades, com deficiência. E está pesado demais. Eu reclamava todos os dias, eu reclamava. E ele foi me ouvir e foi me acolher. Até um dia que ele chegou e falou: Gleice, você precisa parar de reclamar. Você precisa ser grato pelo lugar que Deus te deu. Seja a diferença na vida dessas crianças. Ele fez o quê? Me direcionou. Aleluia. Ele me trouxe de volta e falou: olha, é aqui. Você está indo ali. É aqui. Direcionamento. Os teus filhos precisam ser guiados por você. A tua esposa precisa dessa direção. Aí você diz: ah, mas ela quer mandar em mim. Direciona. Em nome de Jesus. Entenda o teu papel dentro do teu lar. Posicione-se naquilo que o Senhor te chamou para ser. Muitas mulheres precisam, o exemplo que eu dei do meu avô. A minha avó precisou tomar a direção e o controle, porque existia uma pessoa ali que não tinha controle. Talvez você está dizendo: mas a minha esposa não deixa. Por quê? Irmãos, eu vou ser bem sincera. Para a mulher, quando tem um homem que direciona, é tão bom, porque você descansa. Sabe o que é você fazer uma viagem tranquila?
É só sentar do lado e pensar assim: você precisa de ajuda para saber, para olhar a placa, de repente olhar aqui o GPS, para onde vai, para onde não vai. Essa é a função dela, é auxiliar, é ajudar. Mas a pressão é do marido, é do homem que está ali na direção. Então quando a gente tem alguém que faz isso, é maravilhoso, porque você descansa. Mas a gente só descansa quando a gente se sente segura, quando a gente tem confiança. Eu só largo a mão do volante quando eu vejo que tem alguém que tem senso de direção no volante. Homens, tomem o controle do seu lar. Aleluia. Tomem a direção. A palavra de Deus diz aqui: assim como o Senhor, assim como um pai guiou o seu filho, o Senhor guiou o teu povo. Olha o exemplo que Deus dá. Ele disse: assim como um pai faz, eu fiz. Ele usou o pai como exemplo para aquilo que ele estava fazendo. Não foi o exemplo dele para o pai, foi o exemplo do que o pai deve ser. Nós precisamos isso dentro do nosso lar. Os nossos filhos precisam de pais de verdade. Mas talvez você está dizendo: eu não consigo ser essa pessoa, porque eu não tive isso. Querido, a palavra está te ensinando. Deus é aquele que supre o que você não teve. Deus é aquele que restaura. Como que eu vou ter palavras de afirmação, sendo que eu não recebi palavras de afirmação? O Senhor te afirma. O Senhor diz que tu és homem escolhido por mim para governar essa família, para cuidar desse lar, para direcionar os teus filhos. Eu escolhi você como pai, como sacerdote dessa casa. Se o teu pai disse que você era um fraco, se o teu pai disse que você não ia chegar em lugar nenhum, ou se talvez o teu pai nunca te disse nada, e você só viu um mau exemplo do teu pai, você não viu um exemplo de ser um bom pai, de fazer o que é certo, eu quero te dizer: olha para ele. Ele é o pai perfeito. Ele direciona a tua igreja. Ele conduz os teus filhos da melhor maneira. Homens, em nome de Jesus, assumam o papel de vocês. O futuro dos teus filhos, a família do teu filho, que a tua filha vai ter, depende de você. O homem, ele dá o senso, ele dá a identidade do filho, menino, a masculinidade do teu filho. Porque existem tantos meninos com a masculinidade deturpada. Pode olhar, a grande maioria não teve um pai, porque é o pai que afirma a masculinidade do filho. E por incrível que pareça, que eu me surpreendi, o pai também afirma a feminilidade da menina. Quando a mãe diz para a menina: como você está linda, ela fica feliz, não fica? Mas quando o pai fala: filha, como você está linda, é diferente, porque é o princípio que Deus criou. Você entende isso? Quem afirma a feminilidade da menina é o pai. Quem afirma a masculinidade do menino é o pai. Aleluia. E onde estão os pais? Onde está você na criação do teu filho? Onde está você no teu lar? Será que você está perdido? Será que você ainda está na condição de filho? Existem muitos homens que são filhos das suas esposas. A tua esposa está batendo cabeça, está tendo que criar 2, 4, e mais você. Tua esposa não está mais aguentando. Tua esposa está assim: eu não estou mais aguentando, eu estou quase recuando. Sabe por que ela não está aguentando? Porque quando nós cumprimos uma função que não é nossa, isso nos desgasta. Vai no teu trabalho, faz uma função que não é sua para você ver. Você fica o quê? Faz a sua função e mais a função do amigo que sai de férias. Todo mundo reclama: eu não estou aguentando, eu estou surtando, não sei lá. Porque não é a sua função. Escolha algo para você fazer que não está na sua essência, na tua identidade. Você vai se desgastar, porque você não foi criado para aquilo. Isso é dentro do lar. Tem mulheres chorando, tem mulheres sofrendo, tem mulheres que estão destruídas, tem mulheres que estão ao ponto de abandonar tudo, de largar filho, de largar marido, de largar tudo, porque não aguentam mais esse lugar. Ai, Deus, restaura a minha força. Deus restaura, mas ela está com uma sobrecarga que não é dela, porque você, homem, não assume o teu papel dentro do lar.
acordar como igreja. Agora vamos para a mulher. Põe para mim o próximo. O princípio da mãe é noção de submissão e apoio. Lembra que eu falei? Não existe submissão sem uma missão. Por que começa no pai? Por que o coro primeiro é para os homens? Você é o responsável, cara. Aí vem a mulher. Quando o homem está lá, sabe a missão, sabe o caminho, sabe a direção, recebe limites, você vai falar para vocês: para de dar show aqui. Nós temos uma missão. Nossa missão é criar nossos filhos na presença do Senhor. Nós vamos fazer isso. E aí a esposa vira: como eu posso contribuir? Ou ela já vem com ideias. Irmãos, eu apanhei tanto ontem estudando isso, porque se tem uma coisa que me dá uma raiva na minha casa, é a tal da agenda lá. Comprei um painel lá, porque a nossa vida é aquela correria. E tudo que me pergunta eu falo: tá na agenda. Tá na agenda. Você olhou a agenda? Você viu que tá lá? Tudo eu falo isso. E eu falei: por que só eu tenho que fazer isso? E aí Jesus falou: porque é a sua função, dona. Sabe por que a mulher faz isso melhor e às vezes a gente reclama? Ai, tudo eu que tenho que organizar. Se eu não falar o dia que tem reunião na igreja, meu marido não se liga. Querida, é a sua função. Ele tem uma missão de levar a família para a igreja, mas a tua função é lembrar ele que tal dia é o dia de fazer o negócio. Mas a gente faz o quê? Reclama, porque ô mulher, você é murmuradora. Não lembra de nada, meu Deus. E agora eu estou assim, irmãos, uma memória que Jesus, estou botando a culpa no neném. Tudo é culpa da gravidez agora. Esqueci? Estou grávida. Estou grávida. Estou aproveitando. E tem umas 3 coisas essa semana que ele falou assim: eu te falei. Aí ele falou: não. Falei, pior que tem a Bia de prova, né? Mãe, pai falou. Então eu estou nessa função. Mas se põe na agenda, não esquece, tá vendo? Então assim, a mulher, ela tem essa noção de submissão e apoio. O homem é líder, mulher organiza. Pensa numa empresa. Se não tem uma liderança, não tem organização. Se não tem organização, a liderança falha. Imagina o líder vai lá: sou líder, vou botar essa escada aqui, vou subir para arrumar tal coisa aqui. Aí ele sobe, chegou lá em cima e ele fala: ixi, não era essa parede não. Quem está organizando fala o quê? Ele fala: você precisa pôr uma escada para arrumar tal coisa. Quem está no apoio, na organização, está sob a missão, vai falar assim: ah, tem que pôr ali, vamos pegar a escada tal, porque essa escada ela é melhor. E precisa colocar posicionada nesse lugar, porque esse lugar vai dar um acesso melhor. Você entende? O teu marido vai dizer qual é a missão. E você vai viabilizar para que essa missão aconteça. E eu achei fantástico que eu estudei. Ele falou: vem da mulher. A mulher, ela faz o quê? Ela vai gerir. Ela vai gestar. O homem entrega um espermatozoide para a mulher, ela devolve para ele uma vida, um bebê. Gente, a gente é sensacional. Fala a verdade. Você entende? O homem entrega para a mulher algo que é invisível. Você olha no microscópio, só para enxergar, só olhando no microscópio. E ela entrega o quê? Um bebê lindo, cheio de vida. Às vezes 2 bebês. Você entende? Ó, tem gente que dá uma coisinha, essa coisinha se multiplica lá dentro da barriga, dá uma coisa invisível e recebe 2 vidas. Olha o poder de gestar, de gerir que o Senhor deu à mulher. Homens, valorize isso nas suas esposas. Mulher, para de reclamar: eu não vou ajudar esse folgado, não. Querido, se ele está sob a missão, se ele tem uma missão, esteja sob essa missão. Procure a melhor maneira para que ele chegue, porque ele não vai chegar sozinho. Lembra das promessas? Lembra das bênçãos? Quando ele chegar, a bênção vai se estender para a tua casa, para a tua família. A bênção vai ser para você. A mulher, o homem é a força exterior. O teu pai deveria ter comunicado a você a força exterior.
a força para enfrentar o mundo, para lidar com as dificuldades lá fora, para ter garra, para ir atrás, para correr, para não se frustrar. Porque o pai dá o quê? Dá direção, dá caminho, palavras de afirmação. Então, o pai, ele serve para isso. E a mãe é para quê? Para criar vínculos. A mãe é a força interior. A mãe deveria comunicar. Comunica ou deveria comunicar essa coisa de liberdade no seu temperamento. Quem você é? Filho. A mãe olha para o filho quando está ali. Quando nasce, ela sabe identificar. Esse choro está sujo. Esse choro, ai meu Deus, me ajuda a lembrar tudo isso de novo. Esse choro é porque está com fome. Esse choro é porque ela tem essa sensibilidade. É da mulher. As pessoas dizem o instinto materno. Quem botou esse instinto na mulher, irmão? Foi Deus. Isso está na mulher. Ela conhece o filho pelo olhar. Ela conhece só de ouvir o choro. Pode estar uma multidão de bebês. Chorou o teu filho, você sabe que é o choro dele. O pai, outro dia eu vi uma reportagem que o pai foi buscar o menino na escola, trouxe o menino errado. E chegou em casa, a mãe falou assim: isso aí não é nosso filho não. É sim. Não é. E sabe o que é pior? É que o menino dele tinha sido levado por outro pai também. Mas gente, olha, eu enforco um marido desse. Jesus. A Eva dá lugar aqui. Gente, mas a mãe pode ser gêmeos. A mãe sabe. Pode a mãe sabe, vai. Gente, imagina, a mãe escuta a voz, ela sabe que é o filho dela. Ela conhece ele pelo olhar. Ela conhece, não, hoje ele está moadinho. Ela sabe qual é o temperamento. Ela sabe falar, esse aqui é mais assim, esse aqui é mais assim, esse aqui precisa de apoio mais nisso, esse daqui precisa desse cuidado. E ela faz o quê? O marido direciona. Vai fazer assim. Ai, vai fazer assim? Amém. Mas ele é mais assim, ele é mais sensível. Vamos levar por esse caminho aqui, mas vamos tentar fazer dessa forma. Você entende? Sabe aquela coisa de quando o filho apronta? Eu já ouvi aqui até o pastor contando uma história assim. A esposa chega na frente, não é, irmãos, para tirar a autoridade do pai. Chama no quarto. Ela fala assim: esposo, você está certo. Você sabe como que ele é sensível. Se você falar dessa forma, vai ser pior. O que você acha de nós fazermos assim? Aleluia. Chama para conversar. Não bate. Agora tem que você falar assim: esse aí vai ser bater. Pega mesmo, pega a varinha, como diz a Bíblia, porque ele é só na varada. Você entende que a mulher, ela vai gerir, ela vai organizar o lar, entendeu? Ela conhece o temperamento do filho. Ela dá liberdade ou ela coloca o filho em prisão pelo teu temperamento. Porque a mãe que não está de acordo com os princípios da palavra, ela vai dizer para o filho assim: você sempre foi fraco, você sempre foi manhoso. Está tirando a liberdade de ele ser quem ele é. A mãe, filho, a Bibi, gente, a Bibi pequenininha, cadê? Já vai se esconder. Cadê o meme de se esconder? Quando a mãe fala, olha lá, para se esconder. Gente, a Bibi era uma criança que eu falava, gente, pode ser atriz essa menina. Pensa numa menina, tudo é... Teve um dia que cortou o dedo assim, aí a minha cunhada brincou: ixi, vai sair as tripas pra fora. Mãe, minhas tripas estão saindo! Eu falei: menina, não tem tripa no dedo, menina. E o pastor... Aí eu comecei a conversar com ela: filha, você é uma menina. Na vida a gente vai precisar ser forte. Você não pode resolver tudo no choro, não pode ser tudo no grito. Você não pode fazer assim. Era a identidade dela, estava dentro dela, estava. Mas a mãe precisa o quê? Dar essa liberdade de temperamento, mas o quê? Canalizar para algo bom. Hoje ela é meiga, ela é doce, bem diferente, né, do meu jeito. Mas ela aprendeu a se posicionar. Gente, outro dia eu falei para ela: filha, pelo amor de Deus, a igreja vai achar que nós estamos espancando. Menina, como você chora no culto? Mãe, deixa eu ter liberdade no Espírito Santo. Eu sou sensível. Quando o Espírito Santo vem, eu tenho que chorar. Eu lembrei que eu também era assim, chorava muito, mas deixa a menina chorar, né? Então assim,
hoje ela chora na presença do Senhor. Ela não chora pelas frustrações. E se chora, chora nos pés do Senhor. Então a mãe precisa comunicar isso ao filho. A mãe, ela nutre, ela dá atenção, ela cuida. E não só a mãe, mas a esposa. Esse é o papel não só da mãe. Ela precisa ajudar o marido nisso. Quantas vezes seu marido está fraco, ele tem a missão, mas talvez por ele não ter recebido isso no lar dele, ele se sente incapaz de realizar tais coisas. Mas quando a esposa vira e fala, vai lá amor, você consegue, eu estou aqui do seu lado para te ajudar, nós vamos conseguir, vamos lá amor. Homens, fala a verdade, não dá um gás? Eu falo porque eu vi muitas vezes o meu esposo assim. Eu disse, amor, eu não sei como, mas eu estou aqui para te ajudar. O que você decidir, está decidido, eu estou com você. Gente, o homem vira, agora eu vou. Então você precisa dessa base, você precisa nutrir a tua família, você precisa dar atenção, você precisa cuidar, você precisa organizar. E eu vou parar de brigar. Eu vou organizar. Claro que eles precisam também me ajudar, né? Ver isso aí, né? Organiza. Se ele é atrapalhado com o dia de pagar as contas, com isso, com aquilo, amor, vamos lá. Como eu posso te ajudar? É isso aqui, é isso aqui. O esposo que administra as finanças da casa, olha, esse mês nós precisamos pagar isso. Às vezes você não compartilha com a tua esposa. Aí ela vai gastando, ela fala, meu marido tem um salário dele lá, ele vai pagar tudo, tá tudo certo. Eu uso o meu? Não. Precisa ter comunicação na família, gente. A tua esposa precisa saber para onde vai o seu dinheiro. Sabe por quê? Ela vai ter senso de responsabilidade. Ela não sabe qual é a missão. Ela não sabe qual é o propósito do seu salário. Então na cabeça dela, tá tudo certo. Lá em casa a gente senta, a gente conversa. O pastor vira e fala, Gleice, esse mês, dá uma segurada no seu cartão. Por quê? Eu sei que talvez está precisando de uma coisa, outra ali, mas tenta ao máximo dar uma segurada, porque se você precisar da minha ajuda para pagar o seu cartão, esse mês eu não vou conseguir. E quantas vezes eu falei, amor, o que tem para pagar esse mês? Eu paguei, né, os meus cartões, as coisas que eu gastei, os que a gente tem lá. Eu tenho alguns compromissos que eu já assumi e tem a maioria dos compromissos que ele assumiu. Porque ele é o sacerdote do lar, não tem essa não. Então a responsabilidade eu posso ajudar, mas a responsabilidade é dele. A casa é a mesma coisa. Ele pode me ajudar, mas a responsabilidade é minha. Então a gente tem muito bem essa divisão. E aí, quantas vezes eu cheguei e falei, olha amor, eu paguei minhas coisas e eu poderia pegar e falar assim, vou gastar, vou comprar roupa, vou fazer isso, fazer aquilo. Não. Qual é a necessidade do nosso lar? A gente precisa, mulher, organizar, ela cria uma atmosfera aconchegante. Gente, que não tem nada pior do que o problema financeiro dentro da família. Os filhos sofrem, o casamento sofre, tudo sofre. E às vezes não está acontecendo da melhor maneira, porque não existe comunicação. O esposo não diz, ó, é por aqui que nós vamos ir. Não é você ditar, gente, se a mulher trabalha, porque ela vai gastar com o que ela quiser. Não. Gente, a família, nós precisamos ter esse senso de apoio um ao outro. É companheirismo, é compartilhar, é fazer as coisas de uma maneira que seja bom para a família. Sabe por quê? Não tem graça. Se eu pegar todo o meu salário e gastar todo comigo e o meu lar estiver todo estruturado, não tem graça usar uma roupa bonita, não tem graça fazer uma viagem. Eu posso até pagar a viagem para minha família, mas eu chegar lá vai estar todo mundo descontente, porque o meu esposo vai estar lá, mas vai estar assim, meu Deus, eu tenho que pagar a prestação de tal, meu Deus, não existe isso, irmãos, sabe, a saúde financeira, não é a saúde financeira do esposo e da esposa, é da família, é da casa, a gente precisa aprender a gerir isso. E sabe qual é o impacto que isso vai causar? Os nossos filhos. Coloca o próximo. Princípio do casal, noção de equipe, alguém estava falando agora. Então ele dá proteção moral aos filhos. Ele comunica aos filhos esse cuidado, aonde vai, com quem está. É o cuidado, sabe? É ensinar o teu filho sobre isso, quem ele é, as pessoas que estão ao redor dele, como ele vai viver lá fora.
A afetividade é da saúde emocional. É os seus filhos entrarem dentro da casa, entrar dentro do lar, chegar da escola e ter prazer. Aleluia. Gente, tem criança que eu vejo que não quer ir embora da escola. Tia, vamos ficar aqui. Nossa, é tão gostoso aqui. Você entende isso? Porque a casa é uma tribulação, é um inferno. Sabe o que é triste? Você não ter desejo de voltar para a tua casa. Tem crianças, irmãos, já aconteceu isso comigo, de querer ficar na minha casa e falar: tia, deixa eu ficar aqui. Eu não quero ir para minha casa. Porque lá vai ter grito, porque lá vai ter um ambiente nada aconchegante. Os nossos filhos se desenvolvem físico, emocionalmente, cognitivamente num lar estruturado. E eu posso dizer isso com propriedade. Todos os meus alunos que são destaque, a Marta ali é professora também, são alunos que têm uma família o quê? Estruturada. Todos os alunos que têm extrema dificuldade têm uma família o quê? Quando você vai olhar a família, você entende por que o aluno é daquele jeito. Então você entende que a criança ela precisa disso para ela se desenvolver, para ela formar uma família. Então, companheirismo, afetividade social. Então, amor e submissão, liderança e administração. O casal precisa ter esse compartilhamento entre eles. Igreja, nós precisamos, como igreja, ser a família que o Senhor nos chamou para ser. Nós precisamos prover aos nossos filhos tudo o que é necessário para que eles se desenvolvam, para que eles, quando lá no futuro, eles formarem a família deles, eles tenham essa base. Talvez você hoje olhe para você e fale: eu não tenho essa força interior, porque eu não tive um bom relacionamento com a minha mãe. Eu tenho um desequilíbrio emocional, eu me desequilibro emocionalmente. Eu tenho problemas de ansiedade, eu tenho problemas de depressão, eu tenho problemas nessas áreas, porque eu não tive um bom relacionamento com a minha mãe. Eu não consigo ter um relacionamento com o Espírito Santo. O pai comunica esse relacionamento de Deus, Deus Pai. A mãe comunica esse relacionamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está onde? Dentro de nós. Assim como um dia nós estivemos dentro da nossa mãe. Então a mãe comunica esse relacionamento com o Espírito Santo. Talvez você não tenha um bom relacionamento com o Espírito Santo, porque você não teve um bom relacionamento com a tua mãe. Talvez você enfrente a vida com garra, com força, porque você se apoia no teu pai. Mas emocionalmente, interiormente, você é destruído. Você é palma toda hora, você faz, você acontece. Mas internamente você é péssimo, porque você não teve um bom relacionamento com a tua mãe. Ou talvez você lida bem com as suas emoções, trata bem com as suas questões interior, mas não consegue enfrentar o mundo lá fora. A primeira situação difícil, você desanima. Se você não escuta uma palavra que te direciona, você desanima. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é aquele que supre aquilo que nós não tivemos. Eu quero te dizer, se hoje você não tem condições de dar ao seu filho um pai que ele precisa, se o teu esposo, se você não tem hoje dentro da tua casa este homem, eu quero te dizer que Deus é um pai perfeito e Ele supre a necessidade. E nós vamos lá para Salmos, como eu disse no começo. Salmo 68:6. Ele faz, eu vou ler. Olha, o 5, pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Você entende que Ele supre aquilo que você não teve? Você entende que Ele supre aquilo que o teu filho talvez não tenha? Que talvez você não tenha condições de dar a Ele neste momento. Ele diz: pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Deus faz que o solitário vive em família. Você entende que Deus pega alguém que é frustrado na família, que é emocionalmente abalado com a família, e fala: eu faço solitário. Aquele que não tem esperança, aquele que está triste, aquele que não confia mais em ninguém, aquele que não quer amigos, porque os relacionamentos dentro do lar foram tão frustrados. E Ele faz habitar em família. Aleluia. Mas que família que é essa? Essa família somos nós.
Aleluia. Essa família é a igreja. O que nós dizemos o tempo inteiro aqui, nós somos uma família. Querido, se você tem falta de alguma coisa, se o teu filho tem falta de alguma coisa, eu te apresento essa família. Aleluia. O Senhor, Ele acolhe a todos. Talvez você está aí, está dizendo, mas a minha família não está aqui. A minha família é eu e meu filho. A minha família é só eu. A minha família é eu e meu marido. Eu sinto uma lacuna, eu sinto vazio nessa minha família. Essa família não é a família que a Bíblia mostra, pais e filhos. Querido, Deus faz solitário habitar em família. Aleluia. Obrigado. Isso é tão grandioso. Isso é tão maravilhoso. E é por isso que eu digo, nós não podemos nos calar e deixar de falar sobre família. Nós precisamos acolher como família. Por isso nós estaremos hoje em família. Aleluia. Acolhendo umas deficiências do outro e dizendo para o outro, você tem falta de um pai? Eu posso exercer paternidade sobre você. Homens, eu disse isso na auto-administração. Quantas crianças precisam de um exemplo de um pai? Exerça a paternidade sobre essa pessoa. Mulheres, quantas crianças não têm esse amor, não têm essa nutrição, não têm esse carinho, esse afeto de uma mãe? Ofereça você. Aleluia. Nós somos uma família em Cristo. Glória a Deus. E é uma família que tem todos. Aleluia. É uma equipe, é um pai, é uma mãe. Vamos prover uns aos outros daquilo que temos falta. Ai, mas o Senhor provê. Ele provê usando quem? Nós mesmos. Aleluia. Seja a família que o Senhor nos escolheu para ser. Vamos Aleluia. quebrar esse ciclo de maldição nas famílias. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Quero te pedir desculpa pela demora. Mas você entende a importância que é isso? Você entende a importância da família? Você entende a importância de você estar aqui? Se o Senhor te colocou neste lugar e muitas vezes você se sente sozinho e você se sente abandonado, você se sente deslocado porque a tua família é diferente da família do pastor, porque a tua família é diferente. Eu quero te falar, Deus faz solitário habitar em família. Todas as vezes que você se sentir deslocado, todas as vezes que você olhar para a tua família e dizer, Senhor, não foi essa família que eu te pedi, mas é isso que eu estou vivendo. Lembre-se deste versículo. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz, Sara, Deus faz que o solitário viva em família. Deus faz com que o solitário viva em família. Quando eu não consegui dormir essa noite, e quando eu estava deitada, e o Senhor trouxe esse versículo à minha memória, e eu não lembro de ter lido esse versículo. E o Senhor disse, filha, diga para minha filha, Deus faz solitário habitar em família. Deus restaura aquilo que a gente acha que não tem como se restaurar. Deus restaura laços que a gente acha que nunca existiu. Deus faz a nossa família ser a família perfeita na presença dEle. Mesmo que a gente olhe e ache que ela não é perfeita. Deus é um Deus que acolhe a todas as famílias. Ele está te dizendo hoje, não é para viver só. Eu não te escolhi, eu não te criei e eu não te gerei, ainda que o desejo do inimigo era te fazer só. Não use mais o termo sou solo. Mulheres, não use o termo sou solo, você não é solo. O teu pai tem o teu filho tem um pai. Você tem um pai. Você tem um homem que é o teu Deus, que gera a tua casa, que direciona, que te segura quando você estiver fraco. O Senhor diz que toda a falta que nós temos, Ele nos suprirá. E todas as lágrimas que você derramou, dizendo, Senhor, por que eu sou só? Por que o Senhor me fez para ser só? O Senhor disse, você nunca estava só.
Em todos os momentos eu estava com você. Em todos os momentos eu segurei você no meu colo. E eu disse, sabe por que você ainda não caiu? Porque eu sempre te segurei. E eu vou ser para você aquilo que nenhum homem pode ser. E você vai ser para os teus filhos a mãe que eles precisam. O Senhor está transformando a tua maternidade hoje, sabe? O Senhor diz que os seus filhos olharão para você e dirão, essa é a mãe que Deus me deu. O Senhor diz que tudo aquilo que o inimigo deturpou, tudo aquilo que ele roubou, tudo aquilo que ele tentou destruir, ele está restaurando hoje. O Senhor diz que ele está trazendo para perto todos os teus. Porque a mudança que ele está fazendo em você não é só para você, é para a tua casa, é para a tua família. Ainda que possam passar anos e anos, ele diz, a tua família é minha, sabe? Os teus filhos são meus. E aquilo que você não pôde prover a eles, porque você não tinha, ele está te dando hoje para você prover tudo o necessário. Ele diz, nunca mais diga que você é só, porque ele faz o solitário habitar em família. Ele te deu uma família de sangue que é maravilhosa. E ele te deu uma família em Cristo que está de braços abertos para te acolher. Aleluia! Raiz, Deus te deu uma família e te fez mãe para te suprir de tudo que você teve falta. A Bia está vindo para trazer um novo tempo na tua maternidade, para libertar o teu coração. Ele diz que honrar pai e mãe não é por merecimento. Deus disse honrar pai e mãe. Ele não disse honrar pai e mãe que merece, que foi bom. Ele disse honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias nessa terra. Não é por merecimento. Os teus pais, a tua mãe, viveu coisas que talvez você não saiba, que a transformaram na pessoa que ela foi. A gente só dá aquilo que a gente tem, talvez ela não teve aquilo que você precisava. Mas o Senhor está começando uma obra dentro de você. Não é aqui que a gente perdoa, é aqui. É por aqui que começa. Mesmo que você talvez ainda não sinta, mas comece a dizer, eu perdoo a minha mãe, sabe por quê? Deus nos perdoou sem que nós merecêssemos. E a honra não vem por merecimento. Eu não devo honrar o meu pai e minha mãe porque eles foram bons para mim. A maior honra é quando nossos pais não merecem nossa honra, mas assim, ainda assim nós o honramos. A Bia está trazendo um novo tempo para a tua vida. Ela é a essência do perdão de Deus. Ela é a essência do perdão de Deus. O perdão que precisa vir de dentro para fora. Você está gestando a Beatriz, mas você está gestando o perdão. Nós só somos plenos, Laís, quando nós resolvemos a nossa maternidade e a nossa paternidade. O Senhor diz que você tem grandes coisas para viver nele, mas Ele vai tratar isso dentro de você. Bia vai chegar chegando para mudar. Todas as vezes que você olhar para mim, para Beatriz, você vai falar, Deus, obrigada por o Senhor ter me dado aquilo que um dia eu não recebi, mas eu posso dar à minha filha. Senhor, obrigada por ter o privilégio de oferecer a ela aquilo que eu não tive. Mas, Senhor, alcança a minha mãe, porque ela foi assim, porque ela não teve. A minha mãe não me deu porque ela não teve. Mas hoje você está tendo a oportunidade de receber de Deus para dar aos seus filhos. Começa a fazer esse exercício de dizer, Pai, eu perdoo, Pai, eu perdoo, Pai, eu perdoo, ainda que você não sinta. Diga para o Senhor, Senhor, mesmo sem eu merecer, o Senhor me perdoa. Mesmo sem que ela mereça, eu a perdoo. Até que isso se manifeste no teu coração e traga vida e traga fruto. Eu vou te mandar um vídeo depois. Eu vi um vídeo do Luciano Huck, de uma mulher de 30 e poucos anos, que o pai abandonou ela quando ela tinha 8 anos com uma mãe alcoólatra. E ela procurou o Luciano Huck, pedindo para ele que ela queria encontrar com o pai dela.
Ou melhor, ela tinha 38 anos, ela tinha 30 anos quando ela viu o pai dela. E ele achou curioso e falou assim, como? A carta dela chamou a atenção porque ela falou assim, como que uma mulher que foi abandonada pelo pai, com 8 anos de idade, com uma mãe alcoólatra, e ela ainda quer conhecer o pai? E ele achou interessante e foi até ela. E ele viabilizou para que ela conhecesse o pai. E ela disse, eu não me importo que ele tenha me abandonado. Ele teve os motivos dele, eu não sei quais foram, mas eu decidi perdoá-lo. Alguma coisa o levou. Talvez ele não aumentou a pressão de viver com uma mulher alcoólatra. Eu, Gleice, quando vi o vídeo, fiquei com raiva do homem. Falei, como que um homem faz um negócio desse? Abandonou uma criança de 8 anos. Ela foi mãe da mãe dela, com 8 anos de idade. Mas ela falou, eu escolho perdoar ele, porque eu sei que eu preciso do amor dele. Ainda que eu queira rejeitar, mas eu escolhi perdoar. Eu escolhi entregar ele para Deus, porque os seres humanos cometem falhas e erros. E quando ela se encontrou com o pai dela, ela abraçou, ela passou a mão no rosto dele e disse, quanto eu sonhei em te tocar. Nós precisamos nos resolver com os nossos pais. Nós precisamos nos resolver com a nossa mãe. Nós precisamos curar essas feridas para que sejamos a família que o Senhor nos escolheu para ser. Não é por imposição, não é porque eles merecem. Eu olhei para aquele homem e eu falei, Deus, o quanto ele precisava desse perdão. Esse pai chorou angustiado, ele chorou. Ele disse, desculpa, eu errei com você. E ela falou, não tem problema. A vida me transformou na mulher que eu sou hoje. Mas eu te honro, porque você me deu a vida. Só que você pode honrar o teu pai, porque ele te deu a vida. Ele pode não ter te dado nada. Ele pode não ter te amparado. Ele pode não ter feito nada do que você viu aqui, que o pai precisa dar ao filho. Mas ele te deu a vida. Ele pode não ter nem querido falar, eu queria nem que nascesse. Mas veio dele. Honre a ele por isso. Honre a ele. Você veio de um pai, você veio de uma mãe. E como você lida com isso, vai gerir a tua vida, os seus relacionamentos. Hoje eu quero te dizer que o Senhor trata o teu coração e Ele restaura. Feche os seus olhos e comece a orar e dizer, Senhor, Senhor, eu quero ser a família que o Senhor me escolheu para ser. Eu quero dar aos meus filhos aquilo que talvez eu não tive. Eu quero dar aos meus filhos, ó Pai, aquilo que o Senhor me escolheu. Eu quero dar ao meu esposo a mulher que o Senhor me escolheu para ser. Homens, diga na sua oração, Pai, eu quero ser um homem que a minha esposa merece. Eu quero ser um homem que a minha família precisa. Mesmo que eu não tive isso, mas eu quero. Talvez você vê dentro da sua casa que você está errando. E você diz, mas eu não consigo. Eu não sei a direção, eu não sei como fazer. O Senhor está dizendo, entrega para mim, filho, eu te ensino. Você não sabe. Você olha e fala o peso da responsabilidade, eu preciso direcionar essa casa, mas nem eu sei para onde eu tenho que ir. Eu quero te dizer, existe um governo maior, e esse governo é do Senhor. Pega para ele e fala, Senhor, o que o Senhor deseja para minha casa? Qual é a direção? Começa a orar. Se você pode viabilizar essa mudança dentro do teu lar, ore ao Senhor hoje, diga, Senhor, eu quero ser diferente. Se você não pode, pelo formato da família que você tem, você vai orar e vai dizer, Senhor, eu creio que o Senhor vai ser aquilo que eu não tenho. Eu creio que o Senhor vai mover aquilo que eu não tenho, porque a tua palavra diz que o Senhor é pai de órfão. A tua palavra diz que o Senhor faz o solitário habitar em família. Feche os seus olhos. Nós vamos entoar uma canção. Eu quero que você primeiro ore com você, com o seu núcleo familiar que está aqui hoje. Se abracem, orem juntos. E depois eu quero você como família de Cristo. Eu vou pedir para o meu esposo, como representante, ele vai abraçar pessoa por pessoa. Pessoa por pessoa.
para que você sinta, para que você nunca mais se sinta solitário. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos novos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Gostaria que você saísse do seu lugar agora, que você abraçasse a sua família, a família que o Senhor te deu, os teus irmãos em Cristo, que você dissesse para ele: eu preciso de ti, irmão, eu preciso de ti. Diga para ele: eu preciso de ti. Aleluia.